Bom dia a todos, bom dia, bem-vindos a mais um Evangelho da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Estamos aguardando os nossos convidados de hoje entrarem. Vou chamar os nossos convidados de hoje, só um minuto. Bom dia a todos, só mais alguns instantes. Aguardando os nossos convidados. Pronto, bom dia, Fernando, bom dia, Lana. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bem, antes de passar a palavra para vocês, vou dar alguns avisos da nossa casa, e aí eu já passo a palavra para vocês. Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Evangelho Dominical da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Então, gente, antes de passar a palavra, então, vou dar alguns avisos a respeito das cestas básicas. Nós estamos entregando as cestas básicas agora no dia 29/5, né? Então, se você quiser fazer alguma ajuda, colaborar, ainda dá tempo, é só fazer um depósito na conta do Fraterno. Então, as cestas básicas serão entregues no dia 29/5, portanto, próximo sábado. O curso da doutrina, para quem tiver interesse, ainda dá tempo de ingressar. Se você pode entrar, ainda as aulas são remotas ainda, né? Então é só entrar em contato pelo WhatsApp da Fraterna, já vou passar para vocês. E também lembrando que nós temos o Evangelho no Lar, né? Toda quarta-feira às 21h30, o Evangelho no Lar está sendo feito pelo Google Meet. Então, aqueles que tiverem interesse em fazer o Evangelho no Lar, e tem dúvida de como fazer também, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp 3644-8610 e falar com a Edi. Essas informações todas que eu passei, a Edi pode estar passando para vocês, então, sobre a cesta básica, o curso de doutrina, o Evangelho no Lar. Então é só entrar no WhatsApp 3644-8610 e vocês vão ficar sabendo de todas as informações precisamente. Tá bem, gente? Bem, então eu vou passar então a palavra para o Fernando e para a Lana hoje, que são os nossos convidados de hoje. Então, Fernando e Lana, bom dia mais uma vez, bem-vindos. E já de antemão agradeço a vocês por estar nos ajudando a fazer o nosso projeto. Então, a palavra é toda de vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite aí da nossa fraterna, para a gente poder trocar um pouco de experiência aqui, falar um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, né? Um abraço para todos, muita paz e que a gente possa ser aí, e com certeza seremos abençoados aí durante essa hora aí de bate-papo, de conversa. O tema destinado para nós hoje foi dentro do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente explorarmos o capítulo a partir dos itens 8 e 9. O item 8 é Fora da Igreja Não Há Salvação, e o item 9 é Fora da Verdade Não Há Salvação. Então a gente vai começar já com a leitura do Evangelho e a exploração, então, do conteúdo escrito. Bom dia mais uma vez, gratidão pelo dia de hoje. E vamos então começar o nosso Evangelho. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários
dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos, esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque o adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutualmente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Legal, muito bem. Então a gente precisa interpretar com muita calma. Então essa primeira parte que a Lanner leu, que é o item 8. Então daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do item 9, mas aqui a gente leu fora da igreja não há salvação. E aí tudo remete já nesse capítulo aqui à salvação, né? Igreja, salvação, em algum momento ele fala de caridade e salvação, mas o que é salvação? Vamos entender o princípio da frase aí do tema de hoje, né? Em determinadas religiões, em determinadas igrejas, salvação significa eu aceitar Jesus, né? Já ouvimos isso por aí? Já passamos por isso ou estamos nesse estágio onde a gente se considera salvo por ter aceito Jesus? Será que isso é correto? Né? Algumas outras igrejas, ou até mesmo as igrejas, exploram um pouco mais isso, né? No seguinte sentido. Não, confesse os seus pecados, que você vai se purificar e tudo bem. Né? Você vai obter a salvação. Então, como tem diferentes interpretações, e automaticamente aqui a gente já vai entrando no próximo tema, que é a verdade, né? A verdade de cada um. Nós, espíritas que somos, que entendemos estarmos assim mais próximo do entendimento do que é a verdade, né? Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Né? A gente entende que a salvação é a gente estar liberto do mal, né? É a gente atingir um estágio de felicidade eterna. Se a gente partir para os dicionários tradicionais, Michaelis e o poder da palavra.com, que a gente olhou, está bem claro ali, né? Então vamos tirar a religião. É o ato de salvar-se, né? Safar-se de algo. Né? E em algum momento ali no poder da palavra ele fala estado pleno, saúde plena. Né? Então esse é um significado bacana que a gente se apega. Então a salvação para nós não é algo que assim, ok, ou estou salvo, eu não estou salvo. Esta minha vida aqui, onde eu estou encarnado, a partir do momento que eu desencarnar, ou eu vou para o paraíso, ou eu vou para o inferno, vou para o céu, etc. Não é por aí. Né? Nós entendemos que isso tudo está dentro de nós. E habitamos lugares onde nós temos uma sintonia, onde nós temos uma vibração similar. Então, libertar de todo o mal, busca da felicidade eterna, é aquilo que a gente tem que buscar. Né? Isso para nós é a salvação. Mas, entretanto, essa salvação, libertar de todo o mal, eu tenho que me livrar de toda e qualquer maneira disso, porque isso me incomoda, mas eu preciso entender
por que isso está me incomodando e o que eu tenho que fazer para me livrar disso, né? E a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o nosso intelectual e o moral para nós, através da doutrina espírita, essas situações que hoje nos incomodam, ao longo dos tempos, a gente trabalhando, praticando, entendendo e melhorando isso, são situações naturais que elas não vão mais nos incomodar. Então isso é se livrar do mal, né? Aquilo que me incomoda, eu preciso trabalhar, eu não preciso isolar. Porque se eu não trabalhar, de alguma forma, essas situações, elas vão continuar me incomodando. Então, este caminho para a felicidade eterna, ele vai ficar mais distante e não existe. Então, o primeiro ponto, né? Eu acho que salvação, então, temos esse entendimento. Com relação a fora da igreja não há salvação, é um tema até certo ponto perigoso da gente abordar. Porque se a gente falar aqui o que a gente leu e estudou ao longo do tempo, ao longo desses dias aqui para fazer o evangelho, a gente vai falar, pessoal, ninguém mais vai na igreja, viu? Ninguém mais vai numa casa espírita, ninguém mais frequente um templo. E não é por aí. O conceito é outro. O conceito ele se originou, né, pelos estudos que nós fizemos, por volta do ano 4, né? Depois de Cristo, obviamente, aonde, e com todo respeito e sem nenhuma crítica, né, a Igreja Católica, com a perda de fiéis ali, ela então introduziu essa máxima, né, que fora da igreja não tem salvação. Então, na verdade, fora da igreja não tem salvação, não é divino, não é instrução de Jesus, dos Espíritos. Isso fomos nós, homens, que criamos enquanto encarnados, né, espíritos que somos, mas é uma lei, né, que existe em algumas igrejas, mas uma lei terrena, né, uma lei material, não é uma lei divina. Então, eu não preciso estar na igreja para obter a salvação, para não obter essa felicidade eterna. A própria Igreja Católica, a partir do ano 6º, ela começou-se a ter um pouco mais aí de descobrimento de povos, etc., e viram que tinham povos que não tinham a religião aí como um dos fatores aí de sua existência, né, dogmas, etc. Então, esse dogma não se aplicava para todos. Então, a própria Igreja Católica, mesmo embora hoje ainda, e outras, né, ainda falam um pouco isso, já começou a desmistificar isso, e isso veio nas escrituras alterada pelos homens de algumas religiões. Então, hoje se coloca isso, e o Kardec, muito bem, na doutrina, vem a abordar no capítulo 15, que ele diz que não é isso, né? Então, assim, Jesus Cristo criou a igreja, né? Jesus Cristo criou a religião. Qual era a religião de Jesus? Qual igreja Jesus criou, né? Então, nesse sentido, é que vem aqui, né, escrito no capítulo, que a religião, ele acaba separando as pessoas. Porque a gente, por frequentar determinada religião, nos achamos que temos a verdade absoluta e que nós estamos corretos e que os outros estão errados. E não é assim, né? O meio que nós temos para chegar até essa salvação, né, que para nós, de novo, é a verdade absoluta, ele não é o único meio. Nós temos vários meios de chegar, mas desde que cheguemos ao mesmo objetivo, né? O Espiritismo existe desde que existe a humanidade, não é? O Espiritismo existe pelo ato, pela ação, pensamento das pessoas. A doutrina em si, ela tem aí um pouco mais de 160 anos, não é? Ora, então eu não posso dizer que o Espiritismo é o caminho para a salvação. Embora o Espiritismo, ele não é uma religião só, né? Ele é uma doutrina embasada em 3 pilares. A religião é uma delas. Então, existe a importância da religião. Então, eu preciso utilizar o meio da religião também como um objeto de apoio e ajuda, estudo e crescimento e conhecimento, para fazer com que eu consiga evoluir. Então, a felicidade
eterna, né? A felicidade permanente, ela é um estado que hoje nós temos sensações com pequenos momentos de felicidades. Então, eu só vou buscar a felicidade eterna quando eu conseguir evoluir mais, quando eu conseguir estar num estado de felicidade permanente em todos os momentos, que é uma situação que a gente hoje, nesse estágio, ainda não consegue. Ah, Fernando, a felicidade não está aqui, então? Ela não está aqui, mas aqui é hoje o caminho que a gente tem para buscá-la. Eu preciso passar por esse caminho para chegar lá. Então, nós precisamos tomar cuidado quando a gente fala de religião com os lugares que a gente frequenta. De que forma eu estou utilizando o meio, né? Nós, que em alguns momentos gerimos uma casa espírita, uma igreja, um templo, etc., de que forma nós estamos atuando? Como eu estou explorando positivamente o meu trabalho, o meu comportamento, né? Seres humanos ainda imperfeitos que somos, né, nesse estágio evolutivo, a gente por muitas vezes traz na frente o egocentrismo. Por termos mais tempo numa casa espírita, às vezes, por exemplo, no nosso caso, achamos às vezes que sabemos mais, fechamos os ouvidos, né? E muitas vezes, né, não agimos com humildade, com caridade, com fraternidade, com doação, né? A ação sem benefício próprio, sem retorno. Então, sempre falo isso em minhas palestras, né? O Leonardo Cursis, lá da Rádio Boa Nova, ele sempre fala que o maior desejo de todo espírita deveria ser dizer que ele não é espírita, porque não é na religião que está aí o segredo, a chave, a fórmula do sucesso, está na atitude, que hoje nós acreditamos que o espiritismo nos indica o melhor caminho, estudando essa doutrina, né? Mas a partir do momento que todos agem como tal, né, como a doutrina recomenda, eu não preciso dizer que eu sou espírita, porque todos nós estaremos fazendo o caminho correto. Conhecemos ou não outras pessoas que não se dizem espíritas e que fazem trabalhos maravilhosos, que fazem ações maravilhosas, que percebemos que tem uma pureza de coração, né? Percebemos que doam a alguém sem olhar a quem, né? Aquela velha máxima, né? Ou seja, precisa dizer que é espírita? Não é. Então, não é por aí. Então, não é a religião que vai fazer com que tenhamos a salvação, né? Então, só para falar dos 3 pilares da doutrina, né? Então, a gente falou que religião é um deles, então ciência é o outro e filosofia é o outro. Então, é realidade, é o estilo de vida, como eu me comporto, o que eu vou entendendo. E a gente já vai passar ali para a segunda parte, então, do capítulo, né? Que vamos falar, então, sobre fora da verdade não há salvação também. Tá, e só fazendo uma colocação na fala do Fernando, que nós consideramos muito importante o respeito a todas as religiões. E isso a Fraterna nos ensina, é um princípio de respeitar a todas as religiões. Porque quando nós estamos fazendo palestra, estamos lá falando dos ensinamentos do Cristo, é para todas as pessoas que estão na casa, independente da religião, né? Então nós sabemos que na Fraterna nós recebemos pessoas que são de outras religiões e sabemos da importância do respeito, porque dessa forma as pessoas vão se sentir acolhidas, né? E vai começar a despertar nelas a importância de saber, nossa, eles falam de Jesus também, né? Porque muitas pessoas acham que a nossa religião não fala de Jesus. Muito, é um engano, né? Total. Mas por isso que eu enfatizo a importância de nós termos a responsabilidade de falarmos sobre respeito a todas. E aí a gente vai então agora partir para fora da verdade não há salvação. O fora da verdade não há salvação equivaleria
Ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não é lhe dado saber tudo. Ela somente poderá aspirar a uma verdade relativa e proporcionada a seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todas praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Bom, aqui então ele vem continuar, né, com a situação, aquela coisa estabelecida, né? Fora disso não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Isso também é uma falácia, né? Porque a gente não sabemos, através dos estudos, que nós não possuímos ainda condições de termos conhecimento da verdade absoluta. Sabemos disso, certo? Portanto, como eu vou dizer que fora da verdade não tem salvação se eu ainda não tenho a verdade? Não é? Então isso não é uma afirmação correta. Não é? Está errado. O que é a verdade? Todos nós sabemos a verdade. Não é? Eu tenho hoje a verdade em mim de acordo com o meu grau de adiantamento, com o meu grau de conhecimento intelectual. Né? E praticando isso, eu fecho aí através da moral. Né? Então, embora as religiões elas têm e procuram, né, sempre um mesmo princípio, as interpretações elas são diferentes. Se a verdade absoluta ela fosse uma condição para a felicidade eterna, repetindo o que nós falamos aqui, então a gente nunca chegaria a ela. E nunca chegar a ela significa nunca chegar à salvação. E não chegar à salvação, como nós falamos, significa nunca chegarmos a um estágio evolutivo mais alto, à felicidade eterna. Né? Hoje, a nossa mente, ela suporta a verdade que ela tem a capacidade, obviamente, de absorver. Né? O próprio Espiritismo, segundo Kardec, Chico também falava bastante isso, né? Ela não é uma doutrina conclusiva e fechada. Né? Ela vai evoluindo à medida que nós, seres que habitamos o planeta aqui, né, que praticamos essa doutrina, vamos aumentando e melhorando e descobrindo novas situações, de acordo com o nosso adiantamento. Então, nós aqui nessa encarnação, não é, todos nós, o que nós temos de conhecimento agora e o que nós tínhamos de conhecimento quando éramos mais jovens, né, tirando os jovens que estão aqui de idade mesmo, de encarnação, né, não de espírito, nem de mente, mas assim, a evolução que a gente teve aí nas últimas décadas ela é absurda. A prova que a gente tem de algumas coisas, aquilo que a ciência vem comprovando, né, como um pilar da doutrina espírita, algumas coisas mais palpáveis em experiências, né, em situações onde a gente antigamente simplesmente a gente tinha a recomendação de ter fé e agir sobre a fé, né, a fé
raciocinada. Então, hoje a gente já descobre que o ato de fé estimula algumas partes materiais de nosso corpo, através da nossa mente, que tem efeito de melhoria, né? De melhoria sentimental, espiritual, né? Moral e até física mesmo. Então, são situações, dentre outras, que elas vêm sendo esclarecidas, e ainda neste planeta, nesta encarnação, nesse estágio evolutivo que estamos, em momentos de provas e expiações, que precisamos passar por necessidades, né, por dificuldades, para a gente aprender, né, passar por esse filtro nessas encarnações, né, para que a gente possa sair fortalecido e não repetir os erros, situações essas criadas por nós mesmos, né, pela lei e providência divina, né, a bondade, né, de Deus, que a gente tem aquilo que a gente merece e precisa para que a gente consiga o nosso adiantamento, não vai ser nesse estágio aqui que a gente vai obter a felicidade eterna, mas como falamos, é daqui que a gente vai, então, alcançar. Ok, mas então se a igreja e a verdade, né, elas não são os meios hoje para eu buscar a salvação, o que seria então? A gente vai no próprio capítulo 15, né, com obviamente, toda a preparação espiritual e a codificação do Kardec, ela fecha esse assunto no próprio capítulo. Então, o próprio título do capítulo 15, fora da caridade, não há salvação. E o que é a caridade? Então, a caridade, como diz no próprio capítulo, quando ele fala do mandamento maior, né? Mas é o amor de Deus e do próximo. A benevolência, a bondade de coração, compaixão, né? Ação de beneficiar, estou lendo aqui, né? Virtude de fazer bem, prática de obra de caridade e etc. A Lanner vai explorar mais um pouco esse assunto. E lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, eles têm ali, nós temos ali a pergunta, né? Resumindo a pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Então a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, ora, tá ok. Então, para eu obter a salvação, então ele é um caminho um pouco longevo, mas não tem saída. É esse caminho que eu preciso seguir. E que bom, porque tem uma dependência de cada um de nós, pelos nossos próprios atos, né? Atos de estudo e atos de ações mesmo, efetuadas, né? Práticas e pensamentos. Legal, depende de mim. Através do meu princípio inteligente, eu consigo buscar algo, eu preciso buscar algo, estudando, entendendo o meio e praticando, né? Mas essa caridade, ela tem que ser praticada também do fundo do coração, com uma naturalidade. E nós espíritas que somos, que já estudamos isso e sabemos disso, será que nós estamos praticando a caridade como deveria? E lembrando que praticar a caridade para com o próximo, eu estou praticando a caridade para comigo mesmo, né? Será que eu fazer por fazer, eu estou atendendo aos princípios de Jesus? Né? Hoje, em pensamento, em propósito e em intenção? De nada adianta. Como diz Paulo, né, na carta dos apóstolos aos Coríntios ali, né? Eu posso ter tudo, posso fazer tudo, eu posso doar tudo que eu tenho, né? Ainda se eu tivesse, como é que fala lá, tem até a música do Legião que ele pegou parte da letra ali, né? A língua dos anjos, etc. Tal. Se não tiver amor, eu nada seria, não adianta, né? Então, a caridade, nesta situação, ela vai ter um efeito, mas menos em nós. Ah, Fernando, então, caramba, eu não consigo hoje ainda. É meio automático, porque nós somos espíritos que temos essa concepção e essa naturalidade comportamental e de pensamento que nós mesmos criamos através de milhões de anos de nossa existência. Não é de um dia para o outro que a gente vai mudar.
Mas o entendimento já é o primeiro passo. Mesmo que eu faça de uma forma que eu seja que é correto, mas aquilo dentro de mim ainda não destrava uma naturalidade, né? Ainda não tem uma conotação de conforto total, eu preciso fazer. Né? Eu não vou fazer porque eu não consigo, porque eu não tenho esse princípio. Então a gente nunca vai chegar nisso. Então, naturalmente, a partir do exercício, nós vamos internalizando em nós de uma forma natural. A tal ponto que isso a gente nem pense mais. Então, o que é natural eu faço sem pensar, eu faço por fazer. Né? Eu ligo no botão do automático. De que forma eu tenho que exercitar minha fé? Eu tenho que acreditar nisso. Eu preciso entender porque isso, de fato, ele é necessário. Né? Eu ajudar o meio, me ajudar. Né? Eu fazer com que a gente, todos juntos, evoluamos. Né? E lá em Tiago, por exemplo, está escrito, né? De que serve dizer a alguém que tem fé se não tem obras? Então, a fé... E ela vem de um princípio aí, né? Do conceito da palavra, que é acreditar e agir. A gente hoje mais acredita do que age. Então está escrito ali, né? Pode salvar a fé neste caso, se não tiver obras? Então, veja, se um irmão ou irmã não tem com que se vestir e o que comer todos os dias, e um de nós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, bom apetite, eu vou orar por você, né? Eu vou orar por você, eu estou falando aqui agora. Sem, porém, lhe dar o necessário para subsistir, de que adiantaria? Né? Então é a obra, né? Então, como se fosse um jogo de futebol que nós somos aqui parte do time que joga, e o plano espiritual, Jesus está olhando da arquibancada, né? Será que a gente está fazendo o correto? A hora que eu passo ao lado de alguém que está caído numa rua, precisando de um alimento, com fome ou com sede, será que eu estou ajudando? E se eu estou ajudando, com que propósito eu estou fazendo isso? Né? Então, essa torcida, como nós fôssemos passar em frente assim, como a torcida está olhando assim no plano espiritual e fala assim, olha lá, o Fernando vai passar ali, ó. Ele vai ajudar, vai ajudar. Aí eu passo, falo, irmão, Deus te abençoe, eu vou orar por você, né? Fique em paz, né? E aí? Aí vai ser aquela vibração lá em cima, não fez, né? Então a gente precisa... Deixou de fazer. Deixou de fazer, né? Então a gente precisa, né, fazer com que a vibração seja correta de todos, né? A gente precisa ajudar. Hoje nos incomoda. Somos assim? Temos que entender que ainda não somos plenamente capazes de exercer a fé com obras como ela tem que ser feita. Mas é importante a gente entender que não consegue fazer e trabalhar. É saber o quê, saber como, saber de que forma. Hoje a gente passa, às vezes, pela pessoa e a gente, além de não ajudar, ainda julga. Né? Aí vamos falar de julgamento aí em outro dia, tá certo? Nossa, julgamento deixa para outro dia, é um outro tema. Mas a gente ainda julga, fala assim, pô, olha o tamanho do braço do cara ali que está pedindo comida para mim. Se eu pedir para ele vir aqui carpir o terreno aqui, ele vai sair correndo. Né? Antes sequer de ajudar. Né? Então, um irmão com fome, né, aí tem até certas polêmicas de entendimento dentro da própria fraterna mesmo, e tudo bem, né, vamos melhorando e talhando nossas opiniões com as divergências. Precisamos um pouco disso, mas, ao nosso ver aqui, eu preciso matar a fome de alguém para depois ensiná-lo a trabalhar, né? Aquela velha história, né? Dê o peixe e depois ensine a pescar, porque senão ele não vai conseguir. Né? Sacie a fome, né? Mate a sede. Né? E nós aqui que falamos, né, talvez precisamos mais do que todos aqui nessa sala, né, nessa conferência aqui. Né? Precisamos melhorar muito isso. Aqui não é uma questão de aconselhamento geral, não.
é em questão de um entendimento da verdade que entendemos, né, a partir daquilo que estudamos e que precisamos praticar mais do que ninguém. Não disse, né, lá uma instrução dos Espíritos que quando a gente fala, o ouvido que está mais perto é o nosso. Então a gente aqui serve muito para nós isso também, né? Então, a partir do momento que eu, seja por uma religião lá, aceito Jesus, por outra religião eu digo que sou um seguidor de Jesus, eu digo que sou um cristão, né? Tem uma passagem ali, né, em Mateus, que tem a conversa com Jesus, né? E aí a conversa vai no seguinte sentido, né? Poxa vida, quando eu tenho fome, você vem e me desse o que comer, você me ajuda. Quando eu tive sede, desse de beber. É uma analogia até de uma história real, mas né, tem aí é com Jesus, né? Uma analogia aí. Então, careci de teto e me hospedasse, me desse todo o conforto que precisaste. Estive nu e me vestisse. Fiquei doente e me visitaste e me curou. Estive preso, fosse me ver. E aí fala a história. Então, responder-lhe-ão justo: Senhor, quando foi que te vimos com todas essas necessidades? Estou resumindo aqui a história, né? E nós te demos de comer e te demos de beber, né? Ou seja, a gente recebe tanto, né? E o que a gente dá para Jesus, né? E Jesus quer alguma coisa? Ele quer que nós, né, demos para nós mesmos, né? Nós hajamos em função daquilo que é correto, né? Em busca de uma melhoria de todos, né? E a resposta simplesmente foi assim, ó: em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizesse a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizesse. Olha aí que profundo isso, né? Então eu não preciso ali tá assim, vamos dizer assim, né, me representando e pensando em fazer por Jesus. Fazer por Jesus, né, é fazer por todos, né? É fazer para o meio, né? Como o exemplo ali da parábola do bom samaritano. Ele nem pensou se era amigo, se era inimigo. Ele pegou, cuidou, levou para casa, cuidou as feridas, matou a fome, saciou a sede, né? Então Jesus, com a sua máxima real ali, ele veio nos ensinar, né, no capítulo 15. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, amar a Deus, o que é? Um pouco disso que nós estamos falando. E aí, né, com toda a sapiência do mestre, ele continua com o segundo mandamento e diz assim: ó, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Mas nós, ainda pobres de espíritos de interpretação que somos, aonde às vezes interpretamos diretamente sem pensar e sem analisar profundamente, Jesus fez questão de falar que o segundo mandamento é igual ao primeiro. E qual que é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então eu preciso. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É quem está mais perto de mim, mentalmente, em pensamento e fisicamente? Eu acho que é. A palavra próximo é perto, né? Então a gente precisa agir, né? Nós temos os meios, né? Nós temos as ferramentas. Então a salvação está dentro da caridade. E a caridade, ela precisa ser exercida com fé, acreditar do fundo do coração. E se eu não consigo fazer isso, novamente repetimos aqui, vamos trabalhando isso de uma forma que ela vai ficando de uma forma natural. E aí termina ali a frase do mandamento maior do capítulo, né, que também está em Mateus, no capítulo 15 do Evangelho, e em Mateus 22, nos versículos 34 a 40, né? Mas o Evangelho para nós é suficiente aqui, que ele já vem com a interpretação mais moderna. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está tudo aí. É tudo isso que a gente precisa. Tá? A Lanner agora vai falar um pouco mais, né, sobre o caminho para a salvação, certo, Lanner? E aí eu já aproveito e já começo falando uma frase, né, que o Chico deixou para a gente, que eu achei muito legal. Ele começa assim: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Olha que legal, né, o Chico falando, né?
Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Então, ele já está trazendo aí para a gente que o princípio maior, né, sobre todas as coisas é o amor, né? Que foi isso que Jesus deixou para a gente. Ele não deixou religião, ele deixou amor. Pode passar essa parte aí. E aí eu vou entrar nos tipos de caridade, né? Aí ele fala, caridade, formas de se praticar a caridade. Então nós temos a caridade material, né, que é a forma de doarmos alimentos, roupas, dinheiro. A forma mental de se praticar a caridade através da prece, através do amor, através do perdão. E também temos a forma verbal, né, que é da maneira com que a gente fala com o outro, do respeito com o próximo, e essa questão do consolo também, né? Porque consolar também é você praticar a caridade, é emprestar o seu ombro, né, o seu ouvido, ter paciência, né, ser passivo. Muitas vezes também uma forma de se praticar a caridade é o silêncio, é o respeito, é você calar para você não ofender, para você não julgar, para você não revidar. É uma forma de você praticar a caridade. No que se refere à parte gestual, também é muito importante a gente enfatizar que um abraço bem dado é uma forma muito fraterna de praticar a caridade. Muitas vezes a pessoa precisa de um abraço, precisa de acolhimento, precisa de carinho, de afago, de um sorriso. O que a gente faz com muito amor, né? Principalmente a gente que está ali recebendo as pessoas que chegam, a maneira com que você acolhe, tudo isso faz uma diferença. Isso é praticar a caridade, né? Ouvir, auxílio, né? O auxílio para o próximo também. E aí ele fala assim, caridade por pensamento, desejando sempre as bênçãos de Deus ao nosso próximo, mas sobretudo aqueles que nos perseguem. Sempre pensar no bem, nas coisas positivas da vida, olvidando os eventos infelizes. Caridade por palavras, dirigindo palavras de consolo, de esperança e de afetuosidade, silenciando quando não puder ajudar, ou quando intentar dirigir palavras que firam a sustentabilidade de alguém. Caridade por ações, ofertar uma esmola quando não puder ajudar, melhor e quando realizada sem ferir os sentimentos de quem pede é válido. Chico Xavier contava que sempre agradecia a Deus e a quem lhe dava um pedaço de pão, porque lhe furtava a ideia do roubo. O melhor é nos enquadrarmos em algum trabalho na sociedade em que nos situamos, onde possamos ofertar um pouco de nós, do nosso tempo, da nossa dedicação, em prol ao nosso semelhante e em prol de nós mesmos. Aquilo que o Fernando falou, né? Nós doamos, entre aspas, né, um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso amor, num trabalho voluntário, mas nós recebemos tudo de volta. Aí fala também da caridade dentro de casa, que é muito importante a gente falar sobre isso, porque é dentro de casa que a gente começa a praticar. Dentro da nossa casa, dentro daqueles que convivem com a gente, que a gente sabe que muitas vezes a convivência, ela foi colocada ali como prova, como desafio, né? Porque nós somos diferentes, nós não somos iguais. Então a gente tem que respeitar o outro, o limite do outro, né? Então, assim, saber calar, saber silenciar. E ele fala, porque há pessoas que são um poço de ternura fora de casa e dentro de casa são verdadeiros tiranos ou tiranos. Antes de nos fazermos temidos, é melhor que sejamos amados, queridos e respeitados. Lembrando sempre que o lar é instinto sagrado, primeiro posto de trabalho confiado por Deus a nós, onde devemos exercitar todos os tipos de caridade, por pensamentos,
palavras e ações. Aí ele fala assim, a caridade é o processo de somar alegrias, né? Quem fala? Emmanuel. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a Terra se realize na condição do espelho do reino de Deus. Então, pegando um gancho, eu separei aqui uma leitura rápida que tem tudo a ver com o que a gente falou. Está no livro? Está no livro Momento Espírita. Chama-se Caminhos para a Felicidade. Muitas são as diretrizes que indicam caminhos para se encontrar a felicidade. Muitas sugestões e conselhos já foram dados para que os procuram pela felicidade. Essas iniciativas são positivas quando nascidas do desejo sincero de ajudar. E são necessárias porque cada pessoa poderá seguir pela rota que mais lhe seja favorável e que esteja de acordo com as suas forças e entendimento. Fazendo aí uma analogia da igreja, de templos. Você que vai escolher a rota, tá? Ninguém vai impor, é você que vai escolher, né? Nós temos esse direito, nós temos o livre-arbítrio. Os caminhos para a felicidade são muitos. Uns são mais curtos e mais íngremes, e exigem mais esforço e renúncias. Outros são mais longos e mais planos, mas todos conduzem ao mesmo fim. A felicidade é, sem dúvida, uma construção diária que mais se efetiva quanto mais a ela nos dedicamos. Quanto mais conscientes dos passos que nos levarão ao seu encontro, mais perto delas estaremos. Mas enquanto não conseguimos conquistar a felicidade suprema, podemos ir preparando o caminho com algumas atitudes fáceis e lúcidas nos passos de cada dia. Ou seja, está dando aí para a gente uma receitinha. Use expressões meigas e cobertas de ternura. Para com quem? Para com o nosso próximo, para com aqueles que vivem com a gente, para com aqueles que a gente vai encontrar fora da nossa casa. Isso é uma forma de praticar a caridade. Eis algumas dicas. Use expressão meigas e cobertas de ternura. As energias afáveis favorecem uma atmosfera de paz no coração de quem as exercita. Busque a visão otimista, sempre, sobre as pessoas. Enxergue o lado bom que todos nós possuímos. Pequenos gestos de bondade por dia alicerçam as grandes atitudes do amanhã, sedimentando os nobres e elevados sentimentos. Silencie diante das críticas às atitudes infelizes do próximo. Somos nós mendigos do entendimento alheio ante nossos equívocos repetidos. Aprenda a deixar fluir a compaixão quando a dor espalhar-se na alma do próximo. Condicionará desta forma as próprias forças no caminho da caridade, irradiando o calor da fraternidade por onde passar. Sorria, ainda que esteja atravessando difíceis momentos na terra. O sorriso gera simpatias e afasta invernos escuros, permitindo o brilho do sol da esperança para você e para tantos que atravessem seu caminho. Mantenha calma em qualquer situação. Quem confia em Deus está convicto de sua providência infalível. Sabe que os recursos necessários chegarão, tanto mais rápidos e precisos quanto estivermos em posição positiva na vida. Ou seja, a gente precisa estar aberto para a gente poder receber. Se a gente estiver fechado, escuro, achando que a gente não vai receber, com falta do quê? Falta de fé. Então, quem tem a fé viva em Deus, sabe que vai chegar. E a gente precisa o quê? Estarmos abertos. Tolere mais que possa. Perdoe sempre. Leve paz onde houver dissensões. Quem semeia brisas suaves não enfrentará os tufões da agonia em estradas futuras. Conceda ao irmão do caminho a gentileza
de sua sincera alegria pelas conquistas dele. Demonstre desprendimento natural, prossiga leve com as aspirações elevadas. A cada dia, coloque-se como instrumento de construção, ciente de que Deus nos favorece com a bênção do serviço, para que sua presença seja sentida no mundo por nosso intermédio. Pense nisso. Você é somente você. É responsável pela sua felicidade ou sua desdita. Seu caminho para a felicidade só pode ser construído por você, mais ninguém. Se hoje você encontra em seu caminho pedras e espinhos, é porque houve um tempo em que você se descuidou do seu jardim. Por isso, é importante não perder mais tempo. Selecione a boa semente e comece a reflorir o seu caminho para que possa encontrar, logo mais, o perfume agradável da boa semeadura. Pense nisso. Então, quem semeia o bem, vai colher o bem. Então, que a gente siga nesse caminho, né? O caminho de Jesus, o caminho do ensinamento do bem maior, a caridade. Amar o próximo como a ti mesmo. E aí, para o encerramento, nós escolhemos a prece de Cáritas. A prece de Cáritas é uma das mais conhecidas preces psicografadas existentes, tendo um profundo significado espiritual, que a gente vai colocar para vocês nesse momento, fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente falou. E eu sugiro que, quando a gente estiver ouvindo essa prece, que a gente feche os nossos olhos, que a gente pense em Jesus e que a gente reflita sobre os ensinamentos do dia. A gente vai encerrando nossa participação, então, com a prece. Após isso, o maestro André e mestre aí vai fazer o encerramento final, né? Então, após a prece, a gente devolve para o maestro. Então, resumindo o que a gente falou hoje, fora da igreja não tem salvação. É um termo inventado pelos homens, né? Não é verdade, mas cuidado. Podemos utilizar e devemos a igreja como um meio, de uma forma correta, então, para buscar a salvação da forma direita, né? Da forma correta, que é através do princípio da caridade. A caridade, tendo fé, acreditando nela, através das obras. O outro tema de hoje, junto, né, o tema duplo, o outro item 9 do capítulo 15, fora da verdade também não há salvação, também não é verdadeiro, né? Ela é exclusiva também, assim como a anterior, porque a verdade absoluta não está aqui. Explicamos já que o Espiritismo ele vai evoluindo, o conhecimento vai evoluindo e nós vamos absorvendo e tendo conhecimento da verdade conforme nós vamos tendo capacidade para absorvê-la, né? E a Lanner, então, na segunda parte, aí mostrou, então, qual o caminho através, né, do princípio maior, né, do ensinamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas né, amar ao próximo como a si mesmo, que é a mesma coisa. Então fica aí aquilo que a gente preparou, fizemos com todo carinho, de todo o coração. Com certeza, nos ajudou demais aqui, um pouco mais para a gente refletir, reentender, aprendermos novas coisas, reciclar outras que já precisávamos realmente passar por essa leitura e estudo para a gente se melhorar ainda mais um pouco a cada dia, né? Agradecemos aí a atenção, a participação de todos. E a gente vai colocar um áudio agora, então, da prece de Cáritas. Muito obrigado, bom domingo a todos. Fiquem com Deus, boa semana. Que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao órfão Pai. Sim, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores secarão. Só pressa, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Gente, muito obrigado. Depois dessa linda prece, eu só tenho que agradecer a vocês pelo carinho, por mais uma vez nos ajudar na nossa querida fraterna, e só salientando que essa prece chegue em forma de vibrações para a Edi, para toda a família dela, né? Que está aí, ficou um pouco dentada, mas ontem eu falei com a Edi, ela está melhorando, se Deus quiser, graças a Deus, e esperamos que logo, logo a família dela esteja inteira aí, bem, e logo, logo a Edi já esteja com a gente. Então, Edi, receba o nosso abraço, nosso carinho. Fernando e Lanner, muitíssimo obrigado pelo domingo, por esse evangelho esclarecedor de muita luz. Um beijo no coração de vocês. Obrigado. Obrigada. E bom dia a todos, bom domingo a todos, gente. Obrigada. Obrigado.